Nós te louvamos nesta manhã pela oportunidade de estarmos na tua presença, na tua casa. Queremos, Deus, te engrandecer e te louvar por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Obrigado, Senhor, tu és um Deus maravilhoso. Tudo é teu, nós damos toda a honra e toda a glória a ti. Amém. Em nome de Jesus. Salmos 15 fala assim, no versículo 1 em diante: quem, Senhor, habitará no tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Repita comigo: quem habitará no seu tabernáculo? E quem irá morar no seu santo monte? Aqui o salmista, esse salmo foi escrito por Davi, ele faz duas perguntas pertinentes. Nós temos que entender que nada que está na Bíblia está por acaso. Se existe uma pergunta, ela tem uma resposta, amém? Aqui ele faz duas perguntas: quem vai habitar no tabernáculo e quem vai morar no santo monte? Eu já aconselhei os irmãos, eu adquiri essa Bíblia. Essa Bíblia é muito boa porque ela é uma chave bíblica. E o Velho Testamento está aqui no original, no hebraico, e ela tem o Novo Testamento no grego. Então eu posso pegar os textos que nós estamos lendo aqui e procurar no dicionário e ver no original o que significa cada palavra. Eu tenho usado essa Bíblia, tem me ajudado muito. E Deus me levou a essa palavra, a responder essas duas perguntas: quem habitará no tabernáculo e quem irá morar no santo monte? Eu preguei, e você pode ouvir depois essas mensagens no YouTube. Tem o vídeo dela e tem o áudio, que é a síndrome de Lúcifer. Você anota aí, procura lá no YouTube. Nós temos um canal no YouTube que é www.youtube.com/Rei Jesus Ministério. É aquele primeiro ícone ali. Você vai ouvir todas as mensagens. A mensagem Síndrome de Lúcifer foi gravada em vídeo lá em Pindamonhangaba, São Paulo. Tem ela em vídeo e você vai entender a introdução dessa mensagem de hoje. Existe um lugar que está vazio, que Deus deseja que seja ocupado por nós, amém? Esse lugar antes era do querubim ungido da guarda. A Bíblia fala em Ezequiel capítulo 38, no versículo 13 em diante, que ele habitava no Éden, e que ele caminhava entre as pedras que fumegavam, e ele era belo, e que ele foi colocado por Deus no Monte Santo do Senhor. E a palavra também conta a queda desse ser angelical, desse querubim, que foi arrancado do Monte Santo. E agora a palavra de Deus nos diz aqui quem vai morar no Monte Santo. O Monte Santo é uma posição na qual Deus estabeleceu o homem para ser um instrumento de glorificação do nome de Deus na terra. Amém? Deus estabeleceu você nessa terra para que você pudesse manifestar através da sua vida, do seu caráter, na sua atitude, as pessoas pudessem olhar e glorificar a Deus pela sua vida. Os seus filhos vão olhar para você em nome de Jesus, vão glorificar a Deus pelo pai e pela mãe que você é. Amém? Em nome de Jesus, os pais vão poder olhar para os seus filhos e vão glorificar a Deus pelos filhos que têm, em nome de Jesus. Irmãos, o diabo nunca atacou tanto família como nesses últimos anos, não só no Brasil como no mundo todo. Se você for estudar, se você for pesquisar, nós temos aqui irmãs que são professoras, que trabalham dentro das escolas. Nós temos aqui irmãs que são pedagogas. A Alessandra é pedagoga, trabalha no Colégio São José. Nós temos a Renata, que é pedagoga, trabalha na escola pública. Eu já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos na escola onde ela é esposa do pastor Júlio, onde ela trabalha. E ali até nós tivemos a oportunidade de nos conhecer. E Deus, aprove Deus de preparar que nós estivéssemos hoje tabernaculando junto, congregando junto, amém? Então, eu converso sempre com elas, eu e minha esposa. Eu também sou voluntário no colégio onde a minha filha estuda. Eu sou representante dos pais na escola e conselheiro na escola. Então eu estou muito inserido dentro do contexto escolar. E eu vou dizer para você que nossos filhos estão sendo atacados. Antigamente você levava o seu filho para a escola e ficava tranquilo. Hoje você deve ficar preocupado. E só dando um exemplo, a minha filha foi, pela professora orientada a ler um livro. E vai valer nota o livro.
e eu fui ler a sinopse do livro, porque o livro se chama Senhora a Bruxa. E eu fui ver que esse livro é um livro totalmente voltado para feitiçaria. Nada mais é do que uma jovem que se decepcionou com um grande amor, e ela faz um pacto com 3 bruxas, um pacto de sangue. Isso não é brincadeira, pode parecer ficção, mas para mim é algo diabólico. E ela faz um pacto de sangue com 3 bruxas que querem estar sempre ficando novas. Elas querem para sempre serem mulheres bonitas e novas. Então elas fazem um pacto com essa mulher, em troca do sangue dela, para elas ficarem novas. Elas dão poderes malignos para essa mulher enfeitiçar os homens e poder sempre usar os homens. Usar os homens e humilhar os homens. Isso não vem por acaso. O escritor que escreveu isso, ele sabia o que ele estava escrevendo. E quando eu vi isso, eu falei: minha filha não vai ler isso. Até porque eu sei que a Sara, ela é uma jovem que lê a palavra de Deus, ela é uma jovem de Deus, cheia do Espírito Santo. Ela não vai cair nisso. Eu não tenho medo da minha filha ler e ser influenciada, mas eu preciso começar por mim. Eu preciso me opor a isso. Nós temos que nos opor a todo o sistema maligno que quer governar sobre as nossas casas. E se você procurar, irmão, existem leis, tá, que amparam você. Você sabia que se o seu filho começar a faltar aula, o Ministério Público ele pode processar você, e você pode perder até a tutela do seu filho? Você sabia disso? Então, da mesma forma que o Ministério Público e o governo federal coloca sobre você essa responsabilidade, e se você não levar o seu filho para a escola, né, você pode perder até a tutela dele. Da mesma forma, você também tem direitos de cobrar essa corresponsabilidade da tutela do governo enquanto o seu filho está dentro da escola. Você tem direito de cobrar o que está sendo ensinado no seu filho. Você pode cobrar, por exemplo, se a escola quiser trazer informação sexual para o seu filho. Pela lei, a escola não pode fazer isso. Você pode barrar isso. Existem meios legais. Então nós temos também que parar de orar e começar a agir. Amém? Deus quer levantar a sua casa como uma casa de oração. Amém, irmãos? Quantos estão me ouvindo? Então para de trabalhar o dia inteiro e colocar o seu filho na frente da internet, da televisão, e achar que está tudo bem, porque não está. É tempo de advertência. Amém, igreja? É tempo de você estar alerta. E aqui Davi está falando: quem vai habitar no tabernáculo? A palavra tabernáculo, aqui no grego, no hebraico, no aramaico, significa hospedagem por um tempo. Se hospedar-se por um tempo. A palavra tabernáculo aqui significa nada mais do que o povo naquela época, eles eram nômades, eles viviam no deserto. Então eles não tinham uma casa fixa como a nossa. Eles tinham tendas, e eles armavam as suas tendas e desarmavam. Eram hospedagens temporárias. Não era nada fixo, não era nada assim estabelecido para sempre. Eram, por onde eles passavam, eles armavam suas tendas. Da mesma forma, Deus deu um modelo de tabernáculo para Moisés. Deus falou: eu quero habitar no meio do povo. Você tem que entender que Deus é espírito. Ele não é feito de corpo como nós. Ele é espírito, e ele está nos céus. Acima dos céus está o trono dele. A Bíblia fala que a terra é a estrada dos seus pés. E então Deus fala: eu vou descer do meu trono e vou lá na terra habitar no meio do povo. Então, de uma forma figurada, simbólica, porque Deus não pode habitar em algo feito por mãos de homens. Deus é espírito, né? Ele não caberia dentro desse lugar, porque ele é maior do que isso, né? Ele é onisciente, ele é onipresente. Então ele fala para mim habitar de forma simbólica, para que o povo entenda que eu estou no meio deles. Eles vão fazer um tabernáculo. E aí o salmista começa: ali tem um tabernáculo. Exatamente aquele é o modelo do tabernáculo que Deus deu a Moisés. Você pode ver que tem um tecido por cima, tem tecidos por volta, era feito de tecido. Tabernáculo significa tenda, né, onde a pessoa vai se hospedar temporariamente. Então a palavra, voltando ali para o texto, a palavra fala: quem vai habitar no tabernáculo, no santuário, naquela tenda. O que Deus está falando? Eu estou estabelecendo uma relação com o homem na terra. O homem vai construir uma tenda para me descer lá e ter relacionamento com ele. Quem vai entrar nessa tenda para ter relacionamento comigo? Deus está querendo dizer que esse modelo de adoração que nós estamos fazendo aqui, ó, nós estamos fazendo isso. Nós construímos uma tenda aqui, feita de ferro, né, e de blocos,
e falamos assim: Deus, nós vamos entrar nesse lugar e nós vamos habitar aqui para que nós possamos relacionar com o Senhor. Ok? Então a primeira instância ele está falando o quê? Quem vai habitar nesse modelo de adoração? Existem alguns modelos de adoração, e o primeiro modelo é esse, que o homem iria criar uma tenda, né? Um tabernáculo, um lugar onde a santa congregação se reunisse para orar a Deus, para cantar louvores, e Deus viria e se manifestaria. E até os dias de hoje nós temos agido assim. Nós vamos para o culto, então nós adoramos, e nós cantamos e buscamos a Deus, e Deus vem, e é muito bom, é ou não é, irmãos? Só que não é suficiente. Não é esse o tipo de adoração constante que Deus quer para nós. Deus habita, irmãos, num trono de glória. Ele não quer só habitar aqui nesse lugar onde nós estamos. Ali está querendo dizer então, quem vai estar nesse lugar temporário? Ele está querendo dizer que isso tudo que nós estamos fazendo aqui vai passar um dia. Amém? Vai ter um dia que nós não vamos precisar mais de pastor. Todo mundo vai estar no mesmo nível adorando a Deus. Glória a Deus. Amém? Nós não vamos precisar mais de cadeira e um púlpito, então tem alguém aqui em cima falando e vocês sentados. Nós não vamos precisar mais de recepção, não vamos precisar mais de salinha, não vamos precisar mais de um momento da oferta, não vamos precisar mais de cantar 3 músicas e depois sentar. Não vai precisar mais desse modelo. Isso aqui é um modelo temporário para que Deus se mova no nosso meio aqui na terra, para que possamos como congregação santa nos reunir e adorar a Deus. Mas as pessoas, elas têm se satisfeito com isso. Então você vem na igreja 2, 3 vezes por semana, ou uma vez por semana, e fala: glória a Deus, eu fui e cumpri a minha parte. Eu fui na igreja, ou eu fui no culto, ou eu fui na missa, né? E agora eu já recebi a minha bênção, eu já cumpri minha parte com Deus, e agora eu posso viver uma vida fora de Deus. Olha o entendimento nosso, como se a vida secular fosse uma vida separada de Deus. Quantos estão entendendo? Então agora eu vou voltar para minha casa, para minhas coisas, e Deus vai me abençoar lá nessas coisas, porque eu já fui lá na igreja, eu já fiz lá meu culto, eu já dei a minha oferta, eu ouvi a pregação do pastor, ou a do padre. Quantos estão entendendo? E Deus está falando: meu filho, isso que está fazendo aqui é só um modelo, um ensino, uma base, é só o início das coisas, são só sombras. Quantos estão entendendo? Só que tem um problema, nós nos apegamos sempre aos modelos. Nós nos apegamos sempre aos formatos. Fala para o teu irmão assim: não tome o formato da forma. Amém? Essa igreja, ela tem um formato retangular, né? Nós vamos supor que seria quadrado. Fala para o seu irmão: não tenha uma mente quadrada. Não seja quadrado. Quantos estão entendendo o que eu estou te dizendo? Não tome o formato da forma. Deus te estabeleceu para ser muito mais do que isso. Então nós ficamos decepcionados com Deus, desanimados, porque a gente acha que Deus é isso aqui. Irmão, isso aqui é só um gostinho do que é Deus. Isso aqui não é nada perto do que Deus pode fazer. Deus é muito mais do que isso. Eu não sou um pastor porque eu sei chegar aqui no púlpito, subir e pregar. Não, eu sou um homem que Deus levantou com autoridade para influenciar onde eu estiver. A palavra de Deus diz que as nações, elas virão, elas reconhecerão nosso Deus, elas clamarão. Nós temos aqui a Liu, né? A Liu, ela é chinesa, nasceu na China, faz 5 anos que está no Brasil. Ela, nossa vizinha, agora ela mudou para o condomínio 2. Mas ela é nossa amiga ainda, né, Leo? Amiga, Leo? Amém? Amigos para sempre? Irmãos? Amém? E nós ficávamos orando: ó Deus, toca nessa família que mora aqui embaixo da gente. E nós tivemos a oportunidade de falar do amor de Deus, e ela está aqui hoje, glória a Deus. Agora já mudou outro lá, Leo, para baixo assim. Nós vamos orar para ele também, para estudar a Bíblia com ele. Agora é o próximo agora, ó, nós estamos orando já. Então deixa eu te falar, servir a Deus vai muito mais do que isso aqui, né? Ontem a pastora foi num aniversário de um menino lá do prédio, e eu fiquei em casa orando. Falei: eu não vou não, vou ficar aqui lendo Bíblia, orando. E ela foi, e
Ela foi com as crianças, ela falou que não ia demorar, e ela demorou. Eu falei, mas o que você demorou? Ela falou, porque eles queriam que eu orasse, eles queriam que eu pregasse, e eles são de outra religião, eles não são evangélicos, né? E aí eu falei, mas o que levou? Nossa, a gente vive aqui perto deles, nós nunca falamos assim, olha, deixa eu te falar de Jesus, ó, sua religião está errada, nunca. Mas a mulher virou para ela e falou assim, olha, sabe por que eu convidei vocês? E porque eu estou pedindo para você orar, para você fazer tudo isso? Por tudo quanto você já fez até hoje para mim, tudo quanto você representa para a nossa família. Ela tem um pai que está com câncer, o pai dela mora com ela, ela é enfermeira no hospital aqui, vocês devem até conhecer, né? Ela é enfermeira aqui no hospital, e ela é divorciada. Lembra aquele menino que eu contei para a igreja, que Deus falou, me cuida desse menino, lembra? Leva ele para a escola, lembra disso? Eu levo ele para a escola, trago da escola. Teve um dia que o Samuel foi descer do carro, me deu um beijo. Na hora que eu olhei, o menino estava... Falei, até pai dos outros eu tenho que ser a imagem de Deus, né? E aí o menino, tudo ele tipo, parece que ele precisa da minha aprovação. E a gente começou simplesmente a cuidar deles. Não cheguei e falei, eu sou crente, a paz do Senhor, você não vai para o inferno se você não aceitar Jesus, você tem que vir para a nossa... Não, eu simplesmente... entendi que muito mais do que isso aqui, a minha casa tinha que ser um lugar de encontro de Deus, e o meu testemunho tinha que servir de conversão para as pessoas. E aí vai fazer um ano que a gente mudou para lá, que a gente está assim. Nunca fui para ela, deixa eu ir lá na sua casa orar, não. E ela virou e falou, olha, sabe por que eu estou pedindo tudo isso para vocês? Porque pelo que vocês fazem por mim, vocês cuidam do meu filho como se fosse filho de vocês, vocês parecem que é da minha família, vocês nunca pediram nada em troca, vocês sempre dão um bom dia para mim, sorridente, sempre o nosso, você tem, na hora que a Adriana falou, eu fiquei tão feliz, sabe por quê? Ninguém me respeitou ali pelo título de pastor, aqui você me respeita como pastor, mas lá fora o povo não sabe nem o que é pastor. Eles nos respeitaram pelo nosso estilo de vida. Quantos estão entendendo? Deus está querendo nos dizer, irmão, que esse tabernáculo aqui é uma hospedagem temporária de Deus, mas Deus, Ele quer habitar dentro de você. Ele quer estar com você aonde você for. Não existe uma separação da vida cristã, né? Eu estou estudando espanhol, tem hora que eu falo meio espanhol com meio português, cristiano, eu ia falar cristiana. Ai, meu Deus do céu, eu estou achando que eu vou embora para a Argentina, viu, irmãos? Sério mesmo. Olha aí. Então, não existe uma vida cristã separada de uma vida secular. Toda a sua vida tem que ser cristã. Amém? A forma de você educar seus filhos tem que ser cristã. Amém? A forma de você lidar com a sua esposa, com o seu cônjuge, tem que ser cristã. Tudo tem que ser cristã. Então o que Davi está falando ali, olha, quem vai habitar na presença de Deus, quem vai estar diante desse modelo da presença de Deus, repousar de forma temporária. Isso aqui é um tabernáculo, é onde Deus vem e Ele repousa aqui a presença dele. Mas quando Jesus voltar, Ele tirar o Espírito Santo da terra, se você ficar, eu espero que você não fique, e se você vir no culto, eu espero que eu não esteja aqui, você vai chegar aqui, isso aqui vai ser só um galpão. Deus não se fará presente mais aqui, porque aqui é uma tenda temporária, aonde Deus se manifesta de forma temporária, e a manifestação temporária dele é pequena perto de quem realmente Ele é. Ele é muito mais do que esse culto aqui que nós estamos oferecendo para Ele. Ele é muito mais do que a forma que Ele tem se manifestado a nós aqui. Isso aqui é só um início. Amém? Então ele fala quem vai estar nesse modelo, e depois ele fala e quem vai morar no Santo Monte. Morar no aramaico significa ser estabelecido. Então ele está falando quem vai ser estabelecido por Deus no Santo Monte. Agora Deus está levando-nos a um outro nível. Ele fala, olha, existe um nível de você estar numa tenda, num tabernáculo, onde você congrega, onde você busca a minha presença, e existe um outro nível de você ser estabelecido por Deus numa posição espiritual. Jesus, quando ele estava na terra, ele falou assim, ó, quem vai entrar no reino,
Quando ele fala de entrar no reino, ele não está falando do céu, as pessoas confundem. Ele está falando, aqui na terra, nós entrarmos na dimensão do reino. Ele está falando, quem vai entrar? Aí na oração do Pai Nosso você fala, venha o teu reino. Quantos estão entendendo? Irmãos, deixa eu te falar, eu creio profundamente que nós estamos vivendo tantas coisas aí, políticas no país, mas eu creio que a partir do momento que eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, a minha pátria se chama céu, não é mais Brasil. Eu não tenho mais pátria nessa terra. A Bíblia fala que nós somos como um estrangeiro caminhando em terra estranha. Deixa eu te falar, a partir do momento que você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, a sua pátria é o céu, a cultura é o céu, quem te sustenta é o céu, o governo que você tem sobre a tua vida é o céu. Deus quer que você levante altares na sua casa. Deus quer que você pare de ficar preocupado com a economia, com a política, e fala, nesta casa quem governa é Jesus Cristo. O nosso governante se chama Jesus Cristo. Quem cuida da nossa vida financeira é Jesus Cristo. Não fica atemorizado com as notícias. A Bíblia fala que nós não devemos andar por vistas, nós caminhamos por fé. Tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, você caminha debaixo dessa palavra. Amém? Glória a Deus. O Deus dessa igreja se chama Jesus Cristo. O governo que tem sobre a minha casa e sobre a igreja se chama Jesus Cristo. Por isso crise não vai me atingir, não vai atingir a obra de Deus. Só para dar um detalhe para você, a Convenção Batista, ela deixou já agora no início do ano de contribuir para mais de 1000 missionários no Brasil e fora do Brasil. Sabia disso? Mais de 1000 missionários que estudaram para ser missionários e deixaram toda a sua vida para ser missionário, estão fora do campo. 1000. Por quê? Porque as contribuições missionárias caíram. As pessoas que contribuíam mensalmente para manter missionários, essas contribuições caíram, e por isso mais de 1000 missionários estão fora. Talvez para você isso não signifique nada, porque, por exemplo, na nossa cidade tem uma igreja em cada esquina. Mas talvez num lugar onde a única tenda que tem, o único lugar onde se prega a palavra de Deus seja um missionário, isso para uma nação, para uma cidade, é muita coisa. Você sabia que em Minas Gerais, eu não sei o nome da cidade agora, eu estava pesquisando esses dias, existe uma cidade pequena que não tem uma igreja evangélica, ela não tem uma. Você pode achar assim que isso está longe, né? Está lá na África. Em Minas Gerais, nós temos uma cidade, eu não lembro o nome agora, que ela não tem uma igreja, não tem um pastor. Você imaginou uma cidade sem um pastor? Alguém que prega a palavra de Deus? Talvez você não dá valor em você ter esse lugar aqui, em você ter pastores aqui. Você já imaginou você não ter alguém para ensinar a Bíblia para você, alguém para pregar para você? Então por que as pessoas estão deixando de abençoar a obra missionária? Porque que resposta que elas estão dando com isso? Que quem governa a vida delas é o quê? É a condição do país, é a condição econômica. Quantos estão entendendo? Irmãos, eu e você fomos estabelecidos por Deus. Você crê nisso? Nós fomos estabelecidos por Deus para fazer o que nós estamos fazendo. Seja você um empresário, seja você um pai de família, você foi estabelecido por Deus para estar fazendo o que você está fazendo. Então Davi está perguntando, quem vai ser estabelecido por Deus nessa posição? Nesse Monte Santo. Monte Santo está falando que de uma posição espiritual, muito mais além do que está tabernaculando, muito mais além do que está cultuando a Deus. Deus quer que você agora tenha uma responsabilidade no corpo. Deus está falando, você está aqui adorando, ai que delícia, está achando que é demais. Isso não é nada. Deus quer ainda estabelecer você numa posição espiritual. Deus quer que você chame a responsabilidade para você. Fala, não, essa cidade, Pouso Alegre, é nossa. Nós vamos orar. Não deixaremos de cantar, não deixaremos de orar até que o Senhor tome o seu lugar nessa cidade. Vai cair sim o desemprego, vai cair sim o número de prostituição, vai cair o número de assassinato, vai cair o número de viciados, em nome de Jesus. Essa cidade é nossa, irmão. Ela não é do PT, do PSDB, do B, do sei lá do quantos B que tem. Ela não é, ela é nossa. Jesus nos constituiu como reino e sacerdotes.
Quantos estão entendendo? Para mim pouco me importa. Eu não acredito mais nesse negócio de política. Pouco me importa quem vai entrar, quem vai sair. Sabe o que eu creio? Que a igreja tem autoridade. Porque Jesus falou para Pedro, ó, as chaves do céu estão sendo entregue na mão da igreja. E ela tem o poder de ligar na terra. E o que ela ligar na terra é ligado no céu. E o que ela desligar na terra é desligado no céu. Deixa eu te falar, igreja, assuma o lugar que Deus te colocou. Nós vimos tantas igrejas deixando os irmãos mal acostumados. Você que está passando um problema, venha fazer a sua campanha de 7 dias. Leve essa rosa, leve esse pano, leve isso, que Deus vai mudar a sua vida. Deixa eu te falar, esse modelo de tabernáculo está ultrapassado. Deus não quer esse modelo mais. Ele quer pessoas que sejam constituídas no santo monte dele. Pessoas que fecham seus olhos. Você pode morar no bairro que foi em Pouso Alegre, mas quando você fecha a porta do seu quarto e fecha os seus olhos, a Bíblia fala que você está em secreto com Deus Criador de todo o universo. E o Deus Criador de todo o universo em secreto está também no seu quarto. E o Deus Criador de todo o universo que te vê em secreto irá presentear você com a presença dele e irá te recompensar. Ah, pastor, mas tem alguém com leucemia. Quem criou o sangue, quem criou o corpo foi Deus. Então ele pode curar a leucemia. Ah, mas tem alguém com câncer. Quem criou todos os órgãos do nosso corpo tem o poder, mais do que um homem que criou a tecnologia de dar uma anestesia, abrir o seu corpo e passar um bisturi e arrancar o tumor. Aquele que criou a tecnologia, aquele que criou o homem que criou a tecnologia, tem o poder de tirar esse tumor. Não é possível que você não possa acreditar nisso. Deus quer constituir você numa posição espiritual. Deus quer que você seja mais espiritual e menos carnal. Quantos estão entendendo isso? A igreja precisa incentivar os irmãos a serem espirituais. Então na sua casa você vai orar pelo alimento, vai orar antes de dormir, na hora que acordar. Você vai estabelecer na sua casa um ponto de encontro para Deus habitar. Você vai entender, olha, lá na igreja é só um lugar onde nós vamos 3 vezes por semana, onde Deus se manifesta a nós, é muito bom. Só que eu quero ser estabelecido no Monte Santo de Deus. Eu quero, como pai de família, ter poder sacerdotal sobre essa casa. Nós vamos orar todos os dias aqui. Eu vou olhar o que vocês estão assistindo na televisão, e aquilo que não for de Deus não vai passar aqui em casa não. Quantos estão entendendo? Você precisa ser estabelecido por Deus e exercer a função que Deus colocou. Quantos estão entendendo? Então os seus vizinhos vão procurar você, vão falar, olha, eu quero ir lá na igreja. Como ela procura. Não é nós que fica na cabeça dela, você tem que ir na igreja, você tem que ir na igreja, vai na igreja, vai na igreja. Não. Há uma sede no coração dela de estar aqui. Sabe por quê? Ela viu alguma coisa na nossa vida. Ela viu alguma coisa que ela quer para a vida dela. Será que as pessoas, quando olham para você, elas querem a vida que você tem? Ou você é aquele crente que sempre está indo para a igreja pedir bênção, fazer campanha, dar dinheiro em troca de bênção? Irmãos, Deus nos estabeleceu. A palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, se eu não me engano. Quantos estão entendendo? Por favor. Acho que é Apocalipse 1, versículo 5. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, verso 6, nos constituiu. Essa palavra constituiu é a mesma palavra que está escrito lá. Quem vai morar no Monte Santo? A palavra morar no original significa constituir. Quem será constituído no Monte Santo? Aqui está falando que nos constituiu reino e sacerdotes. O que é um sacerdote? Alguém que ministra diante de Deus. Aí veja o modelo tanto da igreja católica quanto da igreja evangélica hoje. Você vai na igreja católica e o padre vai te dar uma bênção, porque ele é um ministro que ministra diante de Deus. E como você não ministra diante de Deus, você precisa de alguém que ministra diante de Deus por você. Sim ou não? E a igreja evangélica a mesma coisa. Então você vai na igreja evangélica, faz campanha, faz isso, porque você precisa
de alguém que ministra diante de Deus, porque você não ministra diante de Deus. Mas o que a Bíblia está falando? Que Ele morreu por nós, que o sangue dele nos comprou, e Ele perdoou os nossos pecados. Para quê? Para mim ficar sentado na cadeira assistindo culto? Não, para que eu seja constituído um sacerdote. O que é sacerdote? Vamos voltar. Aquele que ministra diante. Então Deus me constituiu para ser alguém que ministra diante dele. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ter título para ser uma pessoa que ministra diante de Deus. Você não precisa de título para chegar na tua casa e falar: não, vamos fazer um culto aqui hoje. Se você é um crente comprometido com a palavra de Deus, vou até falar um negócio para você, que vai ter gente que vai falar: ai meu Deus do céu. E você é batizado, você é comprometido com a palavra, você está autorizado inclusive a tomar Santa Ceia na sua casa com a sua família. Sabia disso? Falar: nós vamos ministrar uma ceia aqui hoje, eu vou dar uma palavra para você, eu vou ministrar a ceia para vocês. Nós somos tão religiosos que é capaz de eu estar falando isso. Tem gente que está falando: ai meu Deus, o que é isso? Onde já se viu o pastor falar um negócio desse? Que eu posso ministrar uma ceia para o meu filho ou para minha esposa. Se na sua casa você é um servo de Deus, você vive a palavra, você é comprometido, você tem a autoridade de Deus para fazer isso. Então para que servem os pastores? Simplesmente para que na sua vida, com reflexo, sirva como exemplo para o caminho que você deve seguir. Eu não sou o caminho é Ele é o mediador. Eu só sou um guia espiritual. A Bíblia fala: obedeça os vossos guias espirituais, porque eles zelam por suas vidas como quem prestará contas a Deus. Um guia espiritual já fala guia. O guia é aquele que fala: a direção é aquela, eu estou indo, vamos embora, vamos junto. O guia é só esse, é só essa a minha função. Mas o desejo de Deus é que você seja um sacerdote na tua casa. Irmã, seja sacerdotisa. Porque eu vou te falar: se você não for sacerdote de Deus, você vai ser sacerdote do diabo. Que isso, pastor? Vou dar exemplo. Ou você vira e fala para o seu filho: meu filho, você é uma bênção. Ou você vira e fala: menino, você não tem jeito, não te aguento mais, não te suporto. De um jeito ou de outro, você está ministrando algo para a vida dele. Quem está entendendo? De um jeito ou de outro, você está passando um princípio para ele. Deus, Ele nos comprou através de Jesus Cristo, para que fôssemos constituir um reino. Reino fala de governo. Que modelo de governo que Deus quer na terra? Governo de sacerdotes, de pessoas que ministram diante de Deus. E aí fala: para servir ao seu Deus e Pai. Para que eu tenho que ser ministro? Para que eu tenho que ser sacerdote? Para servir os interesses de Deus. Deixa eu te falar: se você simplesmente paga a van do seu filho, paga o uniforme do seu filho, paga a escola do seu filho, e você descansa, eu vou te dizer, você é tolo. Porque sacerdote não é quem paga a conta. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Com muito respeito eu estou falando isso, para te despertar. Muito mais do que pagar o uniforme, a escola dele, você precisa saber o que estão ensinando para esse menino na escola. E você precisa interferir na educação que estão dando para o seu filho, porque a obrigação de educar o seu filho é sua. Deixa eu te falar, a igreja hoje e os cristãos estão servindo a mamon. Jesus falou: não deve servir a dois senhores, não tem como servir a riqueza e a mim. O povo está trabalhando hoje para ter dinheiro. Para quê? Para com o dinheiro pagar para os outros fazer aquilo que eles deveriam fazer. Está ganhando dinheiro para quê? Para pagar alguém para ficar com o seu filho. Está ganhando dinheiro para quê? Para pagar alguém para educar o seu filho. Está trabalhando direto para ganhar dinheiro para quê? Para pagar alguém para fazer algo que você deveria estar fazendo. Pastor, você quer dizer que eu não devo trabalhar? Sim, mas eu vou falar para você o que está lá na palavra em Salmos: se o Senhor não edificar a sua casa, você está trabalhando em vão. A Bíblia fala: se o Senhor não for a base da sua família, em vão está trabalhando. Em vão você está acordando cedo para conquistar o pão de cada dia, se Ele não for a base da sua casa. Quantos estão entendendo? Se você não tem tempo para orar com seus filhos, se você não tem tempo para desligar a televisão e falar: vamos orar, vamos ler a Bíblia, ou se você não tem nem vontade de fazer isso, eu vou te dizer que você está trabalhando em vão, porque Deus não é a base. Mas eu fui na igreja, eu estou indo no culto. Quem vai habitar
quem vai estar temporariamente no tabernáculo, e quem será constituído na posição no Monte Santo, quem vai ser constituído como sacerdote. Irmão, eu não posso ser sacerdote sobre a sua esposa, porque ela casou com você. Posso ouvir amém? Irmã, a pastora não pode ser sacerdotisa para o teu marido, porque você que casou com ele. Eu não posso ser sacerdote dos seus filhos, porque você que é pai deles. Deus levantou você. Então por isso que você vai em algumas igrejas e dá oferta, dá dízimo, dá parcela não sei do que, dá o parceiro disso, dá o parceiro daquilo, dá tudo e paga, porque você prefere pagar do que ser um sacerdote. Porque ser um sacerdote vai exigir de você que você abra mão da sua maneira de viver para viver a maneira de Deus. É muito mais difícil eu ter que falar pro meu filho, falar, pai, por que isso? Eu vou te explicar. Do que eu falar para ele, porque eu sou seu pai, eu estou mandando, você tem que fazer o que eu estou mandando, acabou. Qual que é o jeito mais fácil? O segundo. O segundo jeito é o mais fácil. Eu falar, fica quieto, eu sou seu pai, cala a boca, me respeita. Nós vemos uma geração que era assim. Nossos pais falavam para nós, cala a boca, sou seu pai. Tá, e aí? Você é meu pai, estava esperando que você me ensinasse alguma coisa, que você me passasse alguns princípios. E aí? Eu sou seu pai, cala a boca. Você está me desrespeitando? Ó, vou te bater. Deus, ele levantou a nação de Israel para ser uma nação sacerdotal. Nunca foi do interesse de Deus que houvesse somente os levitas. Lá em Êxodo capítulo 18, a palavra de Deus nos mostra algo interessante. Êxodo 19. Fala assim, versículo 5 em diante. Quem tá comigo aí, diga amém. Quantos estão entendendo essa palavra? Amém? Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, existem duas condições. O que é? Primeira, ouvir com diligência. O que é ouvir com diligência? Você está atento a tudo que está falando, para que você depois coloque em prática. Segunda coisa, depois que você ouve, se você guardar a minha aliança, se você cumprir com o que foi estabelecido, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês serão para mim reino de... O que Deus está falando com quem aí agora? Deus está falando com o povo de Israel que saiu do Egito, que era escravo. Ele está falando, vocês vão se tornar uma nação. E o meu desejo é que nessa nação, vocês estavam no deserto, criando tendas e adorando a mim, e eu vinha. Mas o meu desejo agora é que todos vocês busquem a minha presença. Que vocês sejam uma nação de sacerdotes. Não seja só um, mas toda a nação. Para a nação ser santa, irmão, o governo tem que ser sacerdotal. Olha lá, reino de sacerdotes, uma nação. Quantos querem que o Brasil seja uma nação restaurada, santa? Então, as famílias do Brasil precisam adotar o governo sacerdotal. O que é o governo sacerdotal? Assumirem a posição que Deus colocou. Dentro de casa, ensinar a palavra de Deus, orar. Quem está entendendo? Para que haja santidade, precisa ter um governo sacerdotal. Só vai haver santidade quando o governo for sacerdotal. Qual governo? O que a gente vota? Não. Governo dentro da sua casa. Quando você falar que dentro de casa não entra cerveja, mas aquele irmãozinho meu lindo, maravilhosinho vai vir visitar eu, tadinho, não quer desagradar, ele bebe cerveja. Aqui em casa não entra coisa que desagrada a Deus. Ele é bem-vindo para tomar guaraná, mas cerveja da porta para fora. Mas você não quer desagradar o parente seu, você coloca a cerveja, mas você desagrada a Deus, mas não desagrada a Ele. A Bíblia fala, não matarás, não adulterarás, né? Não vai desejar a mulher do teu próximo, e você fica assistindo novela.
Mamãe assistia, vovó assistia, todo mundo assistia, eu vou assistir. Não, agora o governo de Deus tem que vir para tua casa. Novela não tem nada que presta para você. Pastor, você está falando que eu não posso assistir televisão? Eu estou falando para você que você pode fazer bom uso dela. Quando você está entendendo? Lá em casa, às vezes a televisão fica semanas desligada. E às vezes tem dias que a gente liga. Não tem nenhuma proibição. Mas eu tenho ensinado aos meus filhos a reter o que é bom. Que se os olhos deles forem bons, todo o corpo deles será bom. Se o meu filho ou minha filha, com 13 anos, ficar vendo coisas que ensinou a sensualidade, a minha filha já estaria já querendo namorado, já querendo coisas que não é para a idade dela. Quantos estão entendendo? Por que as meninas hoje de 16 anos têm corpo de mulher? Você já parou para pensar nisso? Ah, deve ser por causa do agrotóxico que vai na comida. Não, é aqui, ó, por causa disso aqui. Sabe por quê? Porque o corpo dela está preparado para ser uma mulher, porque a mente dela preparou o corpo. Porque alimentaram a mente dela com informações fora do tempo. Quantos estão entendendo? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma destas coisas. Será que existe algo na tua vida hoje que domina você, na tua casa? Que tenha roubado a presença de Deus na sua vida? Eu acho tão bonitinho. O meu pai, a minha mãe, eles congregam comigo. Tem o pai do Adriano que congrega aqui. Tem os pais do pastor Júlio estão aqui hoje. A mãe da Renata está aqui. Eu acho tão bonito, por exemplo, quando a gente chegava, nossos pais falavam benção. Eu até hoje peço a benção. Deus te abençoe. Hoje em dia você não vê os filhos falando isso. Quantas bênçãos os filhos estão deixando de receber, já imaginou? Porque quando a minha mãe fala assim, ó, Deus te abençoe, para mim aquilo lá não são palavras, são setas liberadas de Deus para a minha vida. São bênçãos de Deus liberados sobre a minha casa. Então quando eu falo, mãe, eu estou indo viajar, ora por mim, eu não estou falando aquilo para fazer uma demagogia com a minha mãe, com o meu pai. Eu acredito sinceramente que há uma autoridade na vida deles, em que algo do céu vai ser liberado sobre a minha vida. Quando a minha mãe e o meu pai falam, Deus te abençoe, aquilo lá para mim vale mais do que o papel assinado de prefeito, de governador, de quem que seja. Porque aquilo lá é a boca, é o sim de Deus na minha vida. Será que você está entendendo isso? Precisamos estabelecer nossas casas como casa de oração. Davi queria levar a arca primeiro para Jerusalém. Então ele queria, na dimensão de Jerusalém, preparar uma festa à altura. Então preparou carros, preparou tudo. Só que os carros tropeçaram e a arca caiu. E então quando a arca cai, ele olha e ele entende que primeiro a arca tinha que chegar para ele. A arca simbolizava a presença de Deus. Então ele diz, como trarei a mim a arca de Deus? Deixa eu te falar, antes de trazer a arca para Jerusalém, primeiro você precisa ver como trazer a arca para você. Como atrair a presença de Deus para a sua casa. Antes do ministério Rei Jesus, que é um ministério que nasceu do coração de Deus, encarnado através da nossa vida, antes dele ser um ministério que alcançou e abençoou a sua vida de alguma forma, antes ele é verdade na nossa vida. Sabe qual é o problema hoje de muitos ministérios? As pessoas estão decepcionadas porque o que o pastor prega no altar não é que ele vive na casa dele. O que ele está exigindo para os outros e pregando para os outros não é o que ele põe em prática na casa dele. O ministério Rei Jesus, antes de ser uma bênção para a tua vida, eu espero que seja bênção em nome de Jesus, é porque ele é uma verdade na nossa casa. É porque lá em casa realmente ninguém assiste novela. É porque lá em casa realmente, se eu estou vendo alguma coisa que está errada, eu falo, você está errado, para parar agora. E eles me respeitam. Eu não sou um autoritário que fica dando ordem. Eu sou um vigilante, 24 horas, sentinela, procurando qualquer brecha que o diabo pode entrar na minha casa e falar, aqui não, eu vou fechar a porta. Aqui você não vai entrar não. Quantos estão entendendo? Eu tenho uma esposa que é intercessora, que ora por mim. Ela não joga contra mim, ela está comigo. Ela não tem necessidade de provar alguma coisa. Ela não é minha sombra. Ela foi constituída por Deus com a autoridade de Deus. Ela não é a sombra do Diego. Ela é uma mulher levantada e ungida por Deus. Mulheres, você não são sombras do seu marido. Você é sombra de Deus, constituída como autoridade na tua casa.
Quantos estão entendendo? Todas as vezes que eu arrumava uma namorada, e eu não era muito namorado dela não, mas eu arrumava uma namorada, minha mãe olhava e falava assim: eu vou orar para dar errado. Eu falei: então já vou terminar já, não vou perder tempo não. Porque toda vez que eu orava dava errado. Eu falava: isso aí não quero não gostei não, vou orar. Todas as vezes que ela orou deu errado, porque autoridade. Quando ela conheceu a Dani, ela falou: essa aí eu acho que vai dar certo, vai ser sua esposa. Eu falei: dá certo, mãe? Dá. Minha mãe sempre falou para mim: quando você for escolher alguém para casar, veja como ela trata os pais dela, porque se ela não respeitar os pais dela, não vai te respeitar, meu filho. E eu larguei um tanto de menininha bonitinha aí, viu? Sabe por quê? Porque a beleza não está aqui, a beleza está aqui. Eu entendi isso. Agora tem gente hoje trocando as bênçãos de Deus por causa de qualquer coisinha aí. Coisinha ou coisinha aí. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Se essa menina não respeita os pais dela, ela não vai te respeitar, rapaz. Se ele não respeita a mãe dele, o pai dele, ele não vai te tratar bem, não vai te tratar como uma princesa do Senhor. Quem está entendendo? Nós temos que entender que Deus nos constituiu. Quantos estão entendendo? Para ministrarmos diante do Senhor. Quantos estão entendendo? Antes de você entrar num emprego, você tem que orar. Porque se naquele emprego tiver algum esquema de roubo, se tiver alguma coisa que você tem que mentir, você precisa orar. Deus, é da tua vontade? A proposta é muito boa, mas é da tua vontade? Se Deus falar não, é não. Você não pode dar um passo sem a direção de Deus. Você tem que ser um sacerdote. Amém? Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Ali fala então que a nação, Deus queria uma nação santa. E o modelo de governo, olha para mim por favor. Qual que era o modelo de governo sobre a nação? Sacerdotal. O que são sacerdotes? São aqueles que ministram diante do Senhor. Quantos estão entendendo aí? Olha para o teu irmão e fala: você foi levantado para ser um sacerdote. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em 1 Pedro 2,9. Veja que o mesmo desejo Deus tem hoje para nós também, como povo dele. Não é só para a nação de Israel. 1 Pedro 2,9 diz: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, santo, nação santa. Veja lá, é coincidência? Nós vemos Êxodo 19. Agora em 1 Pedro fala a mesma coisa. Quando o sacerdócio é real, a nação é santa. Olha lá, sacerdócio real, nação santa. O Brasil vai ser uma nação santa quando a igreja se tornar um governo sacerdotal. Nós não somos influenciados pelos homens ou pelas decisões dele. O Lula vai ser preso. Pouco me importa, que a justiça de Deus venha. Quem está sobre mim se chama Jesus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu não estou nem aí. Jesus estava preso e aquele homem falou para ele, era um líder romano, tinha autoridade, falou: eu tenho autoridade de prender, de soltar você. O que Jesus falou para ele? Nenhuma autoridade foi dada para você, sem antes ser concedido pelo meu Pai que está no céu. Você não pita nada, é isso que Jesus está falando para ele. Eu só estou aqui porque é a vontade de Deus. Ninguém toma a minha vida, eu a dou. Quantos estão entendendo? Sabe por que esses caras que morrem nesses países, eles não vai com cara de coitadinho? Porque eles vão com esse entendimento: ninguém está tirando minha vida não, eu dou. Eu morrer do dia que eu decidi servir a Jesus. Não é o ISIS, não é Estado Islâmico, ninguém tem governo sobre mim. Não vou negar o meu Deus. É isso que eles estão querendo dizer. Agora nós temos nos rendido diante das circunstâncias. Igreja, chegou a hora de nós nos levantarmos. Chegou a hora de você fazer culto na tua casa. Chegou a hora de você fazer campanha de oração na tua casa. Chegou a hora de você pegar uma caixa de sapato e colocar alvo de oração e orar. Orar pela sua cidade, orar pela sua igreja, orar pelos seus familiares que ainda não converteram. Ore. Ensine a palavra para os seus filhos. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe, eu lembro hoje, agora, quando a minha mãe contou a primeira vez para mim a história de Daniel.
Nós morávamos naquele sobradinho em Itajubá. O livro era aquele livro colorido, de capa. E você contando a história de Daniel, de como o leão fechou a boca diante dele. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. Deus quer que você libere sementes no coração dos seus filhos. Deus quer que você seja um sacerdote na sua casa, homem de Deus. A sua casa vai ser uma casa santa, separada para Deus. Você quer que os seus filhos não usem droga quando crescer? Quantos querem aqui? Quantos não querem um maconheiro dentro de casa? Quantos não querem uma menina que fica de mão em mão na mão dos homens aí? Quantos não querem? Quantos não querem que o seu filho seja um galinha, que cada hora está com uma mulher? Quantos não querem isso? Então, a sua casa vai ser santa quando você exercer o sacerdócio que Deus te constituiu para ser. Deus te estabeleceu. Quantos estão entendendo isso? Lá em Êxodo, capítulo de número 20, no versículo 18, o povo não quis isso. Deus ofereceu isso para eles, eles não aceitaram. Quando o povo viu a glória de Deus, olha o que eles falaram: vendo o povo diante dos trovões e relâmpagos e do som da trombeta do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, porque para que não morramos. Sabe por que você não quer que Deus fale diretamente com você? Porque se Ele falar com você, você vai ter que morrer assim como eu. Você vai ter que ter o nível de renúncia que eu tenho. O povo virou e viu a glória de Deus. Em vez de eles se maravilharem com Deus, está descendo para se habitar no meio deles, tabernacular com eles, eles falam o quê? Não. Fala para Deus falar com você, você fala com a gente. Por quê? O relacionamento com Deus, a proximidade com Deus faz com que eu olhe para Deus, olhe para mim e veja o quão distante eu estou da imagem de Deus para mim. E olhando para Deus e olhando para mim, eu vejo o quanto eu preciso morrer. Então o povo fala assim: não fala Deus com a gente, não fala você. Sabe por quê? Se Deus falar com a gente, nós vamos ter que morrer. Sabe quem que sustenta essa igreja mercenária hoje? Vocês descem o pau, né? Esses pastores pedem dinheiro, esses pastores da televisão. Sabe quem que sustenta? Vocês que criaram isso. É o povo. Porque o povo falou, sabe o quê? Não, Deus, não fala com a gente não, fala com ele lá. Nós leva lá uma oferta, leva um dinheiro, paga lá. A gente vai subsidiar essa função aí. Sabe por quê? Ser sacerdote exige muito. Eu tenho uma vida secular. É o que eu te falei, nós queremos separar a vida secular da vida espiritual, sendo que tudo é uma coisa só. Não, sabe o que é? Eu tenho a minha vida, eu estudei. Então você está me chamando de burro, por isso que eu virei pastor? Né? Eu estudei, eu tenho a minha vida lá, então eu não tenho chamado. Deixa eu te falar. Deus quer se manifestar para você hoje. Deus quer que você saia daqui decidido: eu vou ser um sacerdote na minha casa, eu vou ser um sacerdote no meu relacionamento. Mas para isso você vai ter que morrer. Você vai ter que deixar os costumes. Você vai ter que parar de querer chegar em casa. Ai, graças a Deus, já trabalhei o dia inteiro hoje. Mulher, traz a comida aí para mim. Não é assim? Esse controle na mão. Aí seu filho vem: boa noite, pai. Você nem olha para ele: boa noite. Hora de dormir, viu? Aí Deus está olhando para você: você é um pilantra, hein? Você é sem vergonha, hein? Você mandando o menino dormir só por desencargo de consciência. Você na frente da televisão, você que tinha que estar lá ajoelhado do lado dele orando com ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí você quer ser um moralista, sabe? Hora antes de dormir, viu? Eu sou sacerdote aqui, rapaz. Aqui comigo não tem vez, não. Tá lá assistindo coisas que não vão acrescentar um côvado na sua vida. Será que se o seu filho tentar buscar a memória dele, ele vai lembrar de quantas vezes que você parou porque você estava fazendo para olhar dentro dos olhos dele e ouvir o que ele tinha para dizer?
Será que se você fechar os olhos agora, você consegue lembrar do rosto do seu filho, ou da sua filha, ou da sua esposa? Eu estou falando principalmente com os homens, porque eu sou homem. Ou você é um moralista que fala, vai orar, vai fazer isso. Mulher, você me respeita. A Bíblia fala que a mulher tem que respeitar o marido. Você quer ter respeito? Dá respeito. Você quer ter respeito na sua casa? Se constitua na autoridade que Deus te colocou. Fala assim, eu sou um sacerdote. Nós temos falhado. Fala no plural, nós temos falhado. E a partir de hoje nós vamos consertar. Não se assiste mais televisão que na hora do almoço. Nós vamos desligar as televisões. E nós vamos comer na mesa junto e nós vamos orar. Eu não estou ouvindo nenhum amém. Dá vontade de dar uma chuta na cadeira, no meio da cara de todo mundo aqui. Eu estou pregando para quem, meu Deus do céu? Será que eu estou falando alguma coisa, alguma injustiça aqui? Então, a obrigação de pôr seus filhos para dormir. Mulher, põe os filhos para dormir, que hoje vai ter. A obrigação de pôr seus filhos para dormir é sua junto com ela. Amor, nós vamos colocar as crianças para dormir, nós vamos orar. Dá as mãos, vamos ajoelhar, vamos orar. Agora sabe o que acontece? Cresce. Vira esses meninos desse tamanho, chega que eu tenho que ficar falando, você tem que orar, você tem que orar, você tem que ler Bíblia. E você vai olhar para mim e vai falar, para que eu tenho que fazer isso? Se a vida inteira meu pai com a minha mãe não fez isso dentro de casa, por que esse pastor chato tem que ficar me convencendo que eu tenho que ler Bíblia e orar agora? Meu Deus do céu, eu nunca precisei fazer nada disso. Quantos estão entendendo? E se joga uma responsabilidade sobre. Enquanto Deus está falando, eu quero uma nação de sacerdotes. Eu quero que a sua casa seja uma casa de oração. Eu quero que lá seja uma tenda para me habitar. Eu quero me manifestar lá. Eu quero chegar o dia que você chegar aqui na igreja e falar, pastor do céu, o que foi? Deus desceu lá em casa, mas ele trouxe tanta revelação. Deus falou isso. Eu falo, meu Deus do céu, fala mais. Fala para mim, eu também preciso ser edificado. Ministra na minha vida. Ou então fala, pega o microfone, fala lá, fala no altar, vai lá. Ou você que vai falar hoje. Dá o testemunho do que aconteceu na sua casa, prega. Quantos estão entendendo? Nação santa, sacerdócio real. Para sua casa ser santa tem que ter um governo sacerdotal. Para a sua cidade ser santa tem que ter um governo sacerdotal. Agora não adianta você aqui na igreja ser uma bênção e dentro de casa ninguém te suporta, porque você é egoísta, você só pensa em você. Você está falando, não, vai lá, essa parte espiritual, faça vocês por mim. O Senhor está falando, quem vai subir nessa posição? Quem vai ser constituído por mim? Existem filhos aqui que ainda sofrem depois de adulto por conta de os pais não ter assumido essa posição. Se eu fosse perguntar aqui, pedir para levantar a mão, eu acho que muitos passariam vergonha de quantos filhos aqui lembram, de quantas vezes você lembra de ver seu pai ajoelhado orando. Quantas vezes você lembra, você admira seu pai e sua mãe, mas quantas vezes você já viu ele ajoelhado orando? Quantas vezes você já viu seu pai com a Bíblia na mão lendo? Ou a Bíblia na sua casa fica lá uma página aberta, amarela, um salmo lá para abençoar a casa. Aquilo lá, se não for vida dentro de vocês, vai ser só um livro aberto. Ele não tem o poder de mudar a sua vida se não fazer parte de você. Como nós lemos aqui, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e então vimos a sua glória. Para que você veja a glória de Deus, a palavra dele tem que encarnar em você, ela tem que ser verdade em você, tem que fazer parte de você. Aleluia. Então vocês vão se posicionar e vão falar, eu quero ver sua tarefa, eu quero ver o que você está lendo na escola. As crianças estão aprendendo sobre sexo na escola. As crianças estão aprendendo sobre drogas na escola. Você tente um dia buscar o seu filho na escola ou levá-lo, e você vai ficar horrorizado com o que você vai ver. São vários jovens que acham que sabem alguma coisa da vida e não sabem nada, andando no meio da rua, falando palavrão, chutando mochila, jogando, fumando, mulher beijando mulher, meninos abraçados por trás, encostando, encoxando as meninas. E eu olhando aqui, eu falei, peraí, meu Deus do céu, abriu a porta do inferno, que perdição que é, que da onde está vindo esse povo? Da escola. Estou falando alguma mentira?
os professores não sabem o que faz mais. Eles têm medo dos alunos. E sabe o que o Estado está fazendo? A lei? Protegendo as crianças. Uma processão falsa, porque quando você dá autonomia para alguém que não tem capacidade de decidir por você mesmo, por ela mesma, você está dando uma arma. Quando você filho fala assim, não, eu vou deixar que o meu filho decida, que eu confio nele, você está dando uma arma na mão dele, porque ele não tem condições de decidir, ele precisa de alguém que decida por ele. Por isso que você é pai, e por isso que a Bíblia fala que ele é a herança do Senhor. Ele não é seu, ele é dele, porque dele, para ele são todas as coisas. Feche os teus olhos. Se você estiver perto da sua família agora, se você puder pegar na mão da sua esposa, dos seus filhos, você vai fazer uma aliança. Todos os casais, eu quero que você ore e faça uma aliança. Deus, a nossa casa vai ser uma casa sacerdotal. Nós não vamos transferir a responsabilidade para a igreja local só. Nós não vamos ser igreja só aqui nas quatro paredes. Nós vamos ser lá em casa uma igreja. Na sua casa você vai ser igreja. Na sua casa você vai fazer um lugar para Deus se manifestar. Você tem televisão na sua casa. Você tem um ambiente onde tem a cozinha para você comer. Você tem um ambiente para você deitar, que é o quarto. Mas você não tem um ambiente para adorar a Deus. Deixa eu te fazer um desafio. Separa um cômodo da tua casa e fala, esse cômodo vai ser para buscar a Deus. Coloca um tapetinho lá, coisa simples. Coloque lá um abajur. Coloque algumas almofadas. E coloque lá um CD, um DVD, um louvor. E fala assim, nós vamos gastar tanto tempo do nosso dia aqui nesse quarto. Aqui vai ser o nosso quarto de oração. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe pegou uma caixa velha de sapato e ela encapou. E ela colocou pedidos de oração. E nós orávamos pelos nossos familiares. Quando eu estava de recuperação, eu falava, Deus, eu vou passar de ano. Eu punha lá, eu quero passar de ano. Minha mãe me ensinou a ter fé, a orar. Você vai pegar uma caixa de sapato, vai fazer uma urninha na sua casa, vai falar, aqui estarão os alvos de oração. Vamos orar pelo pastor, vamos orar pela igreja, vamos orar pelos nossos irmãos que não são salvos ainda, vamos orar pelos doentes, vamos orar pelos governantes, que a Bíblia manda. Você vai separar um ambiente da tua casa. Você tem um ambiente de lazer, você tem a sala, você tem um ambiente para comer, você tem ambiente para dormir, você tem ambiente para se lavar, para fazer suas necessidades, mas você não tem um ambiente espiritual para orar. Talvez você não tenha ambiente na tua casa. Você vai criar um ambiente, vai falar, esse lugar vai ser um lugar de adoração, esse vai ser um lugar de encontro. Você vai fazer esse compromisso. A arca esteve na casa de Obed-edom durante 3 meses, e todo o povo ficou sabendo do que Deus estava fazendo na vida dele. Eu profetizo que a sua casa vai ser casa de oração. Eu profetizo que na sua casa os seus filhos vão crescer como árvore frondosa que darão frutos. Seus filhos não vão se desviar, seus filhos não vão virar viciados em droga, suas filhas não vão casar grávida, suas filhas não vão ser não vão passar de mão em mão tendo relação sexual com vários homens. Seus filhos não serão assim também. Deus vai permanecer eles em santidade, em virgindade, em pureza. Quantas meninas hoje estão aqui não são virgens mais, porque não tiveram um sacerdote dentro de casa para falar para elas, filha, eu te amo, eu vou cuidar de você. Você não vai relacionar com essa pessoa, não, que não é de Deus para você. Você vai orar mais, eu não vou aprovar. Mas às vezes os pais, até para não contrariar os filhos, não, amém, pode ir. Eu não quero agradar meus filhos, eu quero o melhor para os meus filhos. Se for possível, vou contrariar eles. Vou ser chamado de pai chato, mas eu vou lutar pelo melhor deles. Você marido que talvez prega para os outros, fala para os outros. E a sua esposa várias vezes já falou, ora comigo. Você tem vergonha de orar com a tua esposa. Em nome de Jesus hoje, derruba a vergonha. Fala, eu não tenho, Senhor, me ajuda a não ter vergonha de orar com a minha esposa. Me ajuda, Senhor. Porque vocês são uma só carne, vocês têm que orar juntos. Quando Eva caiu, Adão não estava do lado dela. Aonde ele estava? Que ela estava conversando com uma cobra. Sua esposa tem conversado com serpentes, possuídas de veneno, possuídas por demônios,
Porque você não está do lado dela quando ela precisa falar com alguém. Aonde estava Adão? A minha pergunta é essa. Quando Eva estava conversando com uma cobra, será que Adão não identificaria que uma cobra não fala? Deus me colocou para cuidar de todos os animais. Eu sei que cobra não fala, tem alguma coisa errada aqui. Ele não estava lá para guardar ela. Ele não estava lá para defender ela. Marido, Deus te colocou para defender a sua esposa. Defende essa mulher que Deus te deu. Ama. Perdoa ela das falhas dela. Mulher, por que você foi abrir com a cobra? Por que você não procurou o seu marido? Por que você não insistiu? Por que vocês têm desistido do marido de vocês? Por que você tem desistido de falar para ele: olha, você é um homem de Deus, vamos tentar. Você está com vergonha, nós vamos ficar tentando até você conseguir orar. Por que você desistiu tão fácil? Você se abre com outras pessoas, você expõe o seu relacionamento para outras pessoas. Por que você está se abrindo como uma cobra? Deus quer que você se abra com o teu marido. Ele é sacerdote de Deus na tua vida. Ele é o homem que Deus levantou para a sua vida, para te guardar, para te defender. Filhos, por que vocês têm sido amigos de pessoas que não respeitam pais? Por que vocês acham bonito atitudes de filhos que desonram seus pais, sendo que a palavra fala que vocês têm que honrar os seus pais, que vocês têm que obedecer os seus pais? Filhos, chegou a hora de vocês se voltarem para os seus pais e falar: papai, mamãe, me perdoe, eu te amo, me abençoa. Os filhos também precisam nessa manhã pedir perdão para os seus pais. Vocês precisam dizer: pai, me perdoe, mamãe, me perdoe. Deus está levantando um tempo de restauração. Senhor, nós oramos nesta manhã, declaramos um novo tempo de restauração das famílias, de restauração das casas. Seja estabelecido o teu governo aqui neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Seja estabelecido um novo tempo. Eu abençoo cada família nesta manhã. Eu abençoo cada sacerdote. Eu abençoo cada sacerdotisa, cada mulher, Senhor, cada homem. Desperta as famílias, desperta os lares. Teu nome seja engrandecido nessa cidade. Seu nome seja glorificado nesta cidade. Que o amor do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e sempre.